Então nós estamos nessa sequência de milagres do Evangelho de João, e eu comecei como na Bíblia hebraica, para nós do final para o início, mas para o judeu não, é assim mesmo. E estamos aqui no capítulo 6 do Evangelho de João, a multiplicação dos pães e peixes. E o texto diz assim, na tradução da King James: passado algum tempo, Jesus foi para outra margem da Galileia, que é o mar de Tiberíades, e então uma grande multidão o seguia, porque todos tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. E Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas disse isso apenas para provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. E Filipe lhe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para cada um, para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas de que servem no meio de tanta gente? Então Jesus disse: fazei com que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. E assim assentaram-se os homens em um número de quase 5.000. E Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu-os entre os discípulos, e para os que estavam assentados, da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que haviam comido. E então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém. Feche os seus olhos por um instante, vamos falar com Deus. Ó Deus de toda honra e toda glória, que o teu nome seja exaltado, glorificado, santificado. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, diante da tua glória, diante da tua beleza e santidade. E humildemente, ó Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Nós fazemos isso, Senhor, porque Jesus Cristo nos dá essa autoridade. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra ela seja viva, que ela seja eficaz, porque Jesus está vivo e Jesus é eficaz. Que nós saiamos daqui hoje, Senhor, melhores do que entramos. Que a tua palavra faça isso em nós, que o teu Santo Espírito nos direcione, nos dê palavra, nos dê estratégias para que nós possamos compreender o teu querer. Nos ensina, Deus, a cada dia a viver. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam gratas diante de ti, ó Deus eterno. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, Jesus ele enfrentou problemas diversos, assim como nós enfrentamos. Aliás, ele veio, como nós sempre falamos, ele veio como homem. A palavra do Senhor diz que ele se esvaziou da sua glória e veio a esse mundo, sentiu as mesmas dores, passou por tribulações, por dificuldades. Jesus teve dúvida
como nós, em algumas ocasiões temos, sofreu perseguições por causa da verdade. E aqui mais um momento, uma passagem da vida de Jesus que nós temos que entender e levar, colocar isso em nossos corações e permitir que o Espírito Santo nos abra os olhos para os exemplos que Jesus deu aqui nessa passagem. Eu falo da humanidade de Jesus porque algumas pessoas acham que Jesus veio aqui na terra como um super-homem, que ele poderia voar, que ele poderia andar pelas paredes, que ele poderia fazer tudo o que ele quisesse. Mas ele veio como homem. Ele veio como homem porque o Senhor determinou isso lá no início. Quando Adão, o primeiro homem, errou, o plano do Senhor de salvação continuou. E Jesus é o segundo Adão. Glória a Deus. O cordeiro, na cultura judaica, o cordeiro para o sacrifício, para a remissão de pecados. Na cultura judaica, vocês sabem, o homem, a mulher que pecasse, ele teria que pegar um animal sem defeito, levar ao sacerdote para que o sacerdote fizesse um sacrifício, e a partir dali seus pecados estariam perdoados. O sangue derramado, o sangue inocente. E Jesus, ele fez exatamente isso. E como está escrito no livro de Hebreus, ele fez para todo sempre. Todo sempre, a ação de Jesus, aquilo que Jesus fez na cruz é eterno. O livro do Apocalipse diz que ele fora morto antes da fundação do mundo. Tempo e espaço para o Senhor, como nós pensamos, falamos em algumas ocasiões, é diferente do nosso tempo. E mais uma vez ele estava aqui, diante, humanamente, como humano, como homem, diante de um problema. Estava diante de um problema. O que fazer? Como resolver? Desafios que o dia a dia nos proporciona. Os desafios que chegam até nós. As decisões que nós temos que tomar. Está tudo aqui nesse texto, dando aqui alguns exemplos. No nosso dia a dia, irmãos, quantas decisões que nós temos que tomar. Quantos problemas chegam até as nossas mãos, até nós, para que nós venhamos a tomar a decisão. O que fazer agora? O que fazer agora diante daquilo que eu estou vivendo? Seja no trabalho, seja no lar, seja na escola, em qualquer lugar. Nós enfrentaremos problemas. Nós enfrentaremos desafios, nós enfrentaremos situações em que nós não vamos saber exatamente o que fazer no nosso dia a dia. E o texto, ele nos chama a atenção para algumas questões que vai nos ajudar hoje, se não tem ajudado a muitos de vocês, e eu sei que tem. Mas vamos meditar aqui em alguns pontos desse texto que nós lemos. Este mesmo relato da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, ele está escrito nos 4 evangelhos. Nos 4. E cada evangelista, cada autor acrescentou algo interessante, ou omitiram algumas informações, mas é o mesmo relato, é a mesma passagem. Nos 4, irmãos, nós enxergamos aqui, em primeiro lugar, diante da situação que estava ali, diante do problema que Jesus tinha que enfrentar naquele momento, que ele teve compaixão
do povo. Esse é o Deus que nós servimos. E por quê? E porque Ele tem compaixão? Porque Jesus, Ele olha para a multidão, Ele olha para nós, Ele olha para o seu povo, e Ele viu naquele momento que eles estavam como ovelhas sem pastor. Aproximadamente 3 dias eles estavam seguindo a Jesus. Por quê? Por causa dos sinais, por causa dos milagres. Jesus sabia disso, irmãos. Ele tinha essa certeza. Nada está encoberto aos olhos do Senhor, a mente do Senhor. Ele conhece os corações, Ele sabe tudo que nós fazemos. Conheço as tuas obras, sei que não é frio e nem quente. Não foi essa a palavra que nós falamos, pregamos lá no nosso retiro? Conheço as tuas obras, o Senhor sabe de tudo. Nós não estamos sozinhos, nós estamos amparados. Jesus tem compaixão de você, Ele tem compaixão das pessoas. Ele tem compaixão e Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, da nossa dificuldade de, em alguns momentos, colocar as ideias no lugar, a confusão, né? Como a minha esposa gosta de falar, é uma confusão, irmãos. Nossa irmã, confusão. Mas ela não fica assim o tempo todo. Ela não fica assim. Ela vai falar sobre um assunto e ela põe aquele drama, né? Aquela coisa. Mas logo o Espírito Santo toca no coração dela e ela, mas Deus dará a vitória. Mas primeiro vem a confusão. E é assim que acontece no nosso dia a dia. Irmãos, quantos de vocês já não chegaram no trabalho? Você chega, cada um faz um caminho, né? Eu, por exemplo, eu ia de moto, às vezes de metrô, e você já passa uma confusão, né? No caminho. Aqui em São Paulo, quando você não está no trânsito, você está sendo espremido como azeitona no Monte das Oliveiras, dentro do metrô, saindo óleo para todo lado, unção para todo lado. Quantas vezes nós não chegamos no nosso local de trabalho e acontece algo como aconteceu aqui? Toma, o problema é teu. Teu filho, cuida dele. E você, Jesus, nem cheguei, não fui nem ao banheiro, não tomei um café. O que é que eu faço agora, Senhor? É assim, irmãos, a vida é cheia de desafios. Agora, o que você vai fazer, o que você fez? Muitas vezes eu fiquei perdido. E qual foi a estratégia que o Senhor me deu? E tem dado a muitas pessoas? Para tudo. Para tudo, entra num canto, ou sai andando igual um maluco, mas dobra o seu joelho e fala: Senhor, aleluia, está aqui. O que é que eu tenho? O que é que eu posso fazer? O que é que eu vou fazer, Pai? Peça a direção do Senhor. Ele estará conosco no dia mau. Aleluia. Uma das primeiras coisas que Jesus fez foi: divida essa multidão em grupos de 50. O Evangelho de Lucas explica isso, ou anotou isso. A estratégia naquele momento foi: vamos dispersar, vamos separar em grupos. Nesse momento é a melhor solução, para que possa ter logística, para que nós possamos andar no meio, fazer alguma coisa coerente com o que está acontecendo. Então a primeira estratégia foi: vamos dividir. Jesus estava dando as ordens para os seus discípulos. E o que você é hoje? O que você é hoje, o que eu sou hoje, nós somos discípulos do Mestre. Ele ainda está dando ordem, Ele ainda está dando estratégia. Ouça a voz do Espírito Santo.
Aquilo que o Espírito diz às igrejas, Ele ainda dá estratégia, Ele ainda dá direção, Ele ainda mostra o que nós temos que fazer. Basta que nós estejamos com a vida no altar, buscando, irmãos, buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Quando nós pensamos em multidão, quando nós pensamos nas massas de pessoas, no mar de gente, nós enxergamos problemas. Sabe, telefone sem fio, quem já brincou aqui? Telefone sem fio. Assim é a multidão. Algo que foi falado lá embaixo chega aqui totalmente diferente. Assim é a multidão. Zaqueu, ele sabia desse problema que a multidão traz, e ele passou à frente para ver Jesus. Aquela mulher com aquele fluxo de sangue, ela atravessou a multidão, porque multidão muitas vezes nos traz problemas, nos traz dificuldade. A multidão quer nos parar. A sociedade em que nós vivemos, ela quer nos parar, e a sociedade usa as suas armas. A multidão, ela tem as suas armas, porque as multidões são levadas por ventos de doutrinas. Mas quem tem a palavra, a última palavra, a melhor palavra, a verdadeira doutrina, é o nosso Senhor. E essa palavra que nós lemos, a palavra que está lá na tua casa, que não é para ficar aberta no Salmo 23 ou no 91, não. É para que você leia, para que você coma este livro, é para que você estude. Isso daqui fechado, essa palavra fechada, ela é apenas um livro fechado. Mas quando você abre, quando você examina, é o próprio Deus falando contigo. Vamos largar de amuletos, irmãos. Vamos largar de ser uma pessoa pequena. A palavra está aqui nos declarando, e você está imaginando: mas o que eu faço com o meu passado, as coisas que já passaram, o que eu faço com o que me fizeram, o que eu faço com tantas palavras que foram direcionadas à minha vida, tantas maldições, o que eu faço com a minha história de derrota, a minha história de problemas, a minha história de dúvidas, o que eu faço? A palavra do Senhor diz assim: olha, dos seus pecados eu não me lembro mais. Aleluia. A partir do momento que você entende que em Cristo você é mais do que vencedor. Glória a Deus. Por que, irmãos, algumas pessoas ficam, se martirizando, e toda vez que nós vamos conversar, são os mesmos problemas e as mesmas coisas, e o Senhor está dando aqui a solução. O Senhor usa pessoas, o Senhor usa a sua palavra, o Senhor usa anjos, o Senhor usa quem Ele quiser para falar contigo, e você não consegue entender. Quando nós temos um problema para resolver que envolve pessoas, sentimentos, famílias, pessoas, enfim, o que nós fazemos? Qual é a minha atitude em relação ao próximo? Albert Einstein, ele disse uma vez que existem pessoas que arrumam um problema para cada solução. Para cada solução ele tem um problema. É um pessimismo desde a hora que acorda até a hora que deita. Já pararam? Já conheceram pessoas assim? Tomara que você não seja uma delas. Em primeiro lugar, irmãos, a partir desse texto, alguns discípulos sugeriram que Jesus mandasse o povo embora. Marcos relata isso. Ou seja, a primeira coisa em relação ao problema que eles fizeram aqui vamos mandar o povo embora?
olharam para Jesus e falaram, não sabemos exatamente como foi esse diálogo, mas vamos imaginar, Senhor, é o seguinte, tem muita gente aí, a melhor solução é mandar embora, cada um se vire, cada um se vire. E o que Tiago escreve na sua carta universal? Olha, vou colocar aqui com as minhas palavras. Se algum irmão, se alguma pessoa chegar até você com dificuldades, com fome, com as dificuldades que nós enfrentamos em alguns momentos das nossas vidas, se alguém chegar para você com fome, precisando de roupa e das necessidades que um ser humano precisa, ele diz assim, você vai orar? Somente? Que Deus te dê comida, que Deus te dê roupa, que Deus, se Deus está mandando essa pessoa até você, para que você faça isso, você vai orar e vai despedir essa pessoa? É isso que eles estavam falando para Jesus. Jesus, manda embora, pobre dá problema, pobre enche o saco. Me desculpe aqui a expressão. Tem gente que ninguém aguenta. Olha aí, que povo é esse? Então a primeira solução, será que é jogar esse problema fora? Mandar embora? Ou seja, vamos nos livrar. Irresponsabilidade. Ir pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil é fazer errado, na maioria das vezes. O caminho mais fácil é irregular, é fora da lei. Deus não quer, Deus não abençoa. O caminho mais fácil muitas vezes é imitar o outro. Deus deu uma estratégia para um irmão, olha, eu vou trabalhar com isso, vou fazer isso. O outro cresce o olho. Cresce o olho naquilo que a pessoa está fazendo e vai fazer igual. Vai fazer igual e ainda quer ficar na mesma região que o irmão está. Pode orar, pode ir em qualquer culto, pode fazer campanha, pode subir e descer monte. Deus não abençoa invejoso. Deus não abençoa invejoso. Você é uma pessoa, você tem a sua história, o teu caminho, a mesma estratégia ou de uma outra forma Deus pode te dar. Não cobice aquilo que é do outro, não cobice, não inveje aquilo que é do outro, porque isso não é do Senhor. Qual é a melhor solução aqui? Vamos mandar embora. Ou seja, é fácil, olha, já está tudo esquematizado aqui, eu faço igualzinho. Não, irmãos, não é assim. A segunda questão, o segundo ponto, veio de Filipe, depois que Jesus colocou o problema nas suas mãos. Vejam só, irmãos, o que Deus espera de nós. Quais atitudes o Senhor espera de nós? Mas já sabendo, Jesus já sabia que a solução estava com Ele. Glória a Deus. Entendem? Jesus, Ele coloca o problema na sua mão, já sabendo que a solução está com Ele. Aleluia. Não foi isso que Ele fez? Verso 5, Jesus ergueu os olhos e vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe, veja só, disse a Filipe, onde, Filipe, compraremos pães para lhe dar de comer? O Senhor permite, irmãos, que algumas coisas aconteçam para ver qual vai ser a minha atitude, qual vai ser a tua atitude. Você quer agir sozinho? Você quer agir sozinha? Você tem todo o direito. Mas se você colocar isso nas mãos do Senhor, Glória a Deus. Ele vai ter a melhor solução. Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar.
Dentro dessa linha de pensamento, Deus permite que os problemas venham em nossa direção, para ver qual é a nossa atitude, como eu já falei agora. Vamos confiar nele. Verso 6. Mas disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia o que iria fazer. Filipe, em segundo lugar, ele enxerga o problema pelo lado humano. Ele vê o problema pelo lado humano. O Senhor colocou o problema na mão dele. Qual foi a reação dele? Olha, o dinheiro que nós temos, ainda que nós tivéssemos mais, não vai dar. Não vai dar. Quantas pessoas estão falando ou pensando isso hoje? O dinheiro que eu tenho não vai dar. Não vai dar. Mas o Senhor é o Deus dos milagres. Aleluia! Deus é Deus de milagre, irmãos. Glória a Deus! Jesus nem escuta o que ele fala. Separa esses grupos aí. Separa esses grupos aí. Põe 50 pessoas em cada grupo. O dinheiro não vai dar. Eu estou mandando. Faça isso. Aleluia! O Senhor está mandando. Qual é a estratégia do Senhor para a tua vida? O que o Senhor está falando contigo? Se foi Deus que mandou fazer, se a ordem veio do Senhor, se você tem certeza, faça. Não importa o que você está vendo hoje, não importa o que a multidão está fazendo, o que está colocando, não importa qual o problema que o Senhor colocou nas tuas mãos, Ele quer que você peça ajuda a Ele. Irmãos, em algumas situações a solução está do nosso lado e nós não conseguimos enxergar. Deus está mostrando, falando e não conseguimos entender. Mas sempre alguém é tocado, né? Sempre, sempre. Quando eu estou dizendo aqui, com a nossa vida, buscando a Deus, em sinceridade, sendo honesto, sendo verdadeiro, falando o que é correto, pensando nas coisas lá do alto, quando a nossa vida está no altar, pode ter certeza no teu coração que o Senhor vai fazer de alguma forma. Nós não sabemos muitas vezes como Ele vai fazer, mas nós sabemos que Ele vai preparar algo, que Ele vai dar uma porta de escape, que Ele vai dar a solução. A solução estava ali, e André, irmão de Pedro, olha para aquele menino. O menino está ali, irmãos, perto deles, no meio da multidão, com o cesto. E aí André, Senhor, a única coisa que nós temos, um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe. Cada pessoa tem uma história de vida. Todos vocês aqui têm uma história de vida. Ser humano, vida, é isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor gosta, é de ser humano, é da sua criação, seus filhos, desse relacionamento, dessa coisa maravilhosa que é estarmos juntos, que é vivermos os problemas, as dificuldades, um ajudando o outro, o Espírito Santo passeando no meio da igreja e o Senhor fazendo obras, maravilhas, milagres. Glória a Deus. O menino estava ali, irmãos, nós não sabemos, o texto não diz, mas quem sabe ele levantou, ou não sabemos se estava com aquela multidão, ou se chegou ali naquele dia, saiu do seu lar. Não sabemos de quem foi a ideia, para onde iriam aqueles peixes, aqueles pães. Mas entenda o que eu estou te dizendo. Quando nós somos direcionados pelo Senhor, o Senhor nos leva a algumas situações. O Senhor nos coloca em algumas situações para abençoar, para que nós também sejamos abençoados com as nossas atitudes.
Aquele menino levantou, talvez tenha saído do seu lar, alegre, contente. Ele tem uma história de vida. Aprendeu a Torá, estava ali na sua comunidade, aprendendo com os rabinos, ou começando a aprender a partir dos 13 anos. A palavra de Deus sendo inculcada em sua mente. Então ele tinha certeza de que ele estava ali, vendo a situação que estava acontecendo. De alguma forma ele poderia ajudar. De alguma forma eu posso ser útil, irmãos. De alguma forma eu posso ser útil. De alguma forma você pode ser útil. Saia da tua casa adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, independentemente da situação que esteja acontecendo. Mas saia da tua casa confiando: eu posso abençoar a vida de alguém. Eu posso ser útil. Eu quero, Senhor, viver para a tua glória. Eu não tenho nada, ainda estou engatinhando no Evangelho. O meu trabalho ainda não deslanchou. A minha vida profissional está emperrada em algum momento, mas eu sei que eu posso ser bênção, eu sei que eu posso ser útil, eu sei que eu posso fazer algo por alguém. É assim que nós temos que pensar. Verdade. Quanta murmuração, quanto choro, quanta lamentação. Cada um chore por causa dos seus próprios pecados. E ali o milagre aconteceu. Milagre aconteceu. O milagre, irmãos, pode acontecer na tua vida quando você se preocupa em abençoar o próximo. Aleluia. Quando você não está preocupado apenas com os seus próprios desejos, com os seus próprios sonhos, com aquilo que está acontecendo com a tua vida. Não, olha o que aconteceu aqui. O menino estava ali, abençoou as pessoas. Quantos cestos sobraram? Aquela pequena porção alimentou uma multidão. E muito provavelmente esse menino levou comida para a sua casa. Glória a Deus. Talvez nem esperasse. Nem esperasse que iria acontecer aquilo naquele dia, naquele momento. Mas a motivação do coração dele estava pertinho do mestre, aprendendo. Sobraram 12 cestos para os discípulos de Jesus, para o menino. É assim que Deus faz. Aleluia. Quando nós nos preocupamos com o outro, com aquilo que o meu próximo está passando. Quero concluir fazendo aqui perguntas para mim, para todos nós. Qual é a sua obra? Qual é a sua obra? O que você está fazendo aqui na terra? Por que nós fazemos o que fazemos? Aristóteles, ele tem um pensamento, uma máxima que diz assim, que você chegará à perfeição se você repetir um ato várias vezes. Mas do contrário também vai te levar à perdição. Um pensamento repetitivo para o mal, para a tristeza. Agora, se você repetir algumas coisas várias vezes, eu estou dizendo isso em todas as áreas. Você quer ser excelente naquilo que você está fazendo? Pratique. Pratique. Quer entender a palavra de Deus? Estude. Esmere-se. Quer ser uma boa esposa? Pratique. Pratique bons atos. Pratique o silêncio muitas vezes, em alguns momentos. Tenha esse discernimento, esse toque do Senhor. Pratique, faça isso várias vezes.
quer aprender um instrumento, quer fazer algo, quer estudar, quer chegar em algum lugar, estude, pratique, faça isso várias vezes. Quer pregar a palavra do Senhor, engula a Bíblia, trate a Bíblia como algo inseparável. Livros e mais livros. Quer fazer algo com excelência? Faça, pratique, e Deus vai honrar. Deus vai te honrar. A minha esposa, ela tinha uma amiga, e a filha dessa amiga se formou em odontologia pela USP. Foi difícil entrar, conseguiu entrar. Só que depois de formada, ela não se sentiu bem, não era aquilo que ela queria. E ela decidiu prestar um concurso público federal, não sei agora a área, não me lembro agora a área. Como? É isso aí. O que essa moça fez, irmãos? É claro que ela tinha condições. Deus preparou as condições para ela. Ela ficou aproximadamente 3 anos estudando 12 horas por dia, mais ou menos. 3 anos estudando sozinha, praticando. Passou no concurso e hoje está trabalhando. Persistência, perseverança. Não vamos desanimar diante dos problemas. Quais são as nossas motivações? Se você quer fazer o que está no teu coração, em primeiro lugar, pense em como você vai poder abençoar alguém. Eu acho que Deus age nessa direção. Eu tenho certeza. Deus age nessa direção. Qual é a motivação do teu coração? Por que você ora? Por que você pede? Por que você faz o que você faz? O Senhor conhece a motivação do teu coração. Verdade. Não sou eu que vou julgar aqui, mas tenha isso diante de Deus. Coloque isso diante do Senhor. Peça que o Senhor lhe dê estratégias para que você possa fazer algo excelente. Nós, irmãos, estamos alimentando pessoas como Jesus alimentou, espiritualmente e literalmente. Ele alimentava com palavras, com orações, com comunhão, e também os alimentou com comida. Mais um exemplo para nós. O que você pensa a respeito do teu próximo? O que você pensa a respeito da situação que está acontecendo? Será que é muito fácil jogar o problema para o outro? Jogar o problema para o governo, para as instituições, para ONGs? Não, mas o Senhor quer ver a minha atitude diante do problema, diante daquilo que está acontecendo. Será que muitos crentes estão fazendo como o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano? Passando de largo porque é religioso, porque frequenta uma igreja, porque são vários os motivos que deixam muitas pessoas cegas espiritualmente, não entendem o verdadeiro significado do Evangelho. Daniel 12, verso 3. Daniel capítulo 12, verso 3. Diz assim: os que têm entendimento e são sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão como as estrelas, brilharão para sempre, por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor, e as palmas louvam ao nosso Deus.